falar e agir em nome de Deus. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós dizemos com os nossos gestos, com a nossa vida, com a nossa presença, que nós queremos aderir a Jesus. Por isso, ser comunidade profética é viver a serviço da libertação dos pobres, dos oprimidos e dos marginalizados. Na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Jeremias nos narrar a sua vocação, seu chamado. E os profetas são sempre pessoas suscitadas por Deus em tempos difíceis. Tempos que necessitam chacoalhar as consciências embotadas pelo pecado. O profeta não vem para dizer palavras doces ao nosso ego, mas vem para dizer palavras amargas de conversão. Diante do conflito, Jeremias é exortado por Deus a não temer, não tenhas medo, senão eu te farei tremer diante deles. O profeta sabe que a sua força não está em si mesmo, não está na sua palavra, não está nas suas ideias, mas está naquilo que Deus quer que seja comunicado. E Jeremias foi enviado no seu tempo para falar uma palavra dura ao poder político, aos reis que eram infiéis à palavra de Deus, ao poder religioso, aos chefes da religião judaica, que também trabalhavam num sistema contrário à vontade de Deus, mais voltado a interesses mesquinhos, humanos, do que aquilo que Deus quer. E também ao poder econômico, daqueles que exploravam o povo, especialmente os mais fracos. São palavras para ontem, mas também são realidades de hoje. O chamado profético continua atual. No Evangelho de hoje, São Lucas nos apresenta, nós vimos domingo passado, aquele episódio da sinagoga de Nazaré. Jesus lê aquele trecho do profeta Isaías e diz: olha, gente, isso acabou de se cumprir hoje. Eu venho para cumprir isso que Deus está dizendo pelo profeta. E hoje Jesus começa a sua missão. Nele, todas as expectativas do Antigo Testamento se cumprem. Nós poderíamos pensar que Jesus deveria começar a sua missão com algo maravilhoso, né? Algo que chamasse a atenção, que fizesse todo mundo crer logo de cara, né? Que Ele é o Filho de Deus e pronto. Tudo estaria resolvido. Não. Isso não é fé. Espanto, curiosidade, não é fé. Por isso, São Lucas nos mostra um Jesus que começa a sua vida na normalidade, começa a sua missão vivendo no meio do seu povo. Depois do batismo, ele volta para Nazaré, a sua pátria. E disso nós vemos o grande rebaixamento de Deus que São Paulo vai falar na carta aos Filipenses, o mistério de Deus que se esvaziou. Deus se abaixou de tal maneira para que nós pudéssemos compreendê-lo. Deus desceu de sua glória celeste, do seu trono, de todo o seu poder e assumiu a nossa humanidade em tudo, menos no pecado. E aí nós vemos esse Jesus normal, esse Jesus que fala do reino dos céus de maneira que a gente pode compreender, esse Jesus que nos convida a segui-lo, a fazer a experiência com Ele.
Um documento do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, Alegria e Esperança. No número 22 diz assim: o Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com o coração humano. Isso é maravilhoso. Nós percebermos, como Deus se abaixou para nos alcançar. Como Deus diminuiu o seu poder para nos amar. E hoje, nesse episódio do Evangelho, fica uma questão bem importante. Fé implica decisão. Não tem como ficar no meio termo. Ou nós damos o passo e cremos, ou nós acabamos eliminando Jesus da nossa vida. Mesmo dizendo da boca para fora que acreditamos nele. É preciso tomar uma decisão. Hoje São Lucas nos convida, nós também, nós vamos agora, no ano litúrgico, a cada domingo nós vamos espiritualmente caminhando com Jesus. O convite é para nós acompanharmos, entrarmos no meio da multidão. E essa estrada da fé nos diz que não são os milagres que dão fé. A fé é graça de Deus. Milagre não suscita a fé, dificilmente. Porque a fé é uma graça dada por Deus, ela parte da confiança. Quando eu cobro milagres de Deus, eu parto da desconfiança, da exigência. E aí fica pouco espaço para gratidão. Então, e nós vivemos um tempo hoje de quanta proclamação de milagres, e busque o seu milagre, venha tomar posse do seu milagre. Ótimo. Mas Jesus não é só um distribuidor de milagres. Está faltando a gente falar muito, de venha tomar posse da sua conversão, da sua vergonha na cara, de mudar de vida. Venha tomar posse. Pouca gente quer tomar posse disso. Venha ouvir Jesus Cristo, venha se fazer discípulo dele, venha colocar a palavra de Deus em prática na tua vida. Venha servir na comunidade. Venha ajudar o mundo a encontrar a salvação. Poucos querem tomar posse da parte mais importante. Nós somos chamados a cortar a autossuficiência. Não basta ouvir, não basta se maravilhar, não basta falar bem da palavra de Deus. Isso até mesmo aquela multidão no Evangelho fez. Eles ficaram maravilhados com Jesus. Quem que é esse aí? Ele não é o filho do José? A Maria, nós conhecemos ele, como é que ele pode estar fazendo esse monte de milagres e sinais? Todo mundo estava maravilhado. Mas não acreditavam em Jesus. É preciso confiar e viver a fé. O meu sim a Jesus implica aceitar o seu ensinamento e a sua pessoa divina como o caminho da minha vida. E isso implica o que Jesus nos diz: tomar a sua cruz de cada dia e segui-lo. Mas hoje o Evangelho mostra também que nós podemos dizer não. Em Nazaré, sua terra, entre os mais próximos, nosso Senhor
não encontra fé. E ali ele não pôde fazer nenhum milagre. O milagre supõe uma abertura à fé. Justificativas nós temos muitas. Eles começam a atacar Jesus, né? Primeiro o seu lado humano. Você não é o filho do José, da Maria, nós conhecemos sua família, como é que ele pode estar querendo falar em nome de Deus? Quando não cremos, inventamos justificativas. Querem ver milagres, mas só querem ver um show. Show de coisas espantosas, mas não querem crer que Jesus é o Filho de Deus. São muitos hoje também que vivem assim. Desprezam a Deus, desprezam a Jesus, desprezam sua igreja, desprezam o Papa, os bispos, os padres, os religiosos, criticam, mas não ajudam em nada. Aliás, nem fazem parte da comunidade e se acham no direito de falar alguma coisa sobre a Igreja Católica. Querem um Deus a serviço de suas necessidades. Então, só quando o laço aperta, quando tem alguém doente, uma coisa mais grave, aí faz promessa, promete o mundo e o fundo, recebe graças, mas não entende o principal: viver na graça de Deus. E aí continua muitas vezes repetindo os mesmos erros que sempre repetiu. Qual é a razão para a falta de fé? São Lucas vai dizer que é o egoísmo. Preocupar-se exclusivamente com as coisas do seu interesse. Veja que interessante no final do Evangelho, né? Jesus está cheio do Espírito Santo, fala as coisas de Deus, mas aqueles que estavam ouvindo reagem com ira, com cólera. Por quê? Porque eles não aceitam a graça de Deus. Mesmo ameaçado de morte, nosso Senhor continua o seu caminho. Eles queriam matá-lo já no começo, mas Jesus sabe que a sua hora ainda não chegou. Sua hora vai chegar. Ele caminha para a cruz, mas não é agora. Também nós, meus irmãos e minhas irmãs, corremos o risco de não sermos aceitos pelos mais próximos de nós quando formos fiéis a Deus. Muita gente pode começar a se afastar, criticar, perseguir, mas não é momento para desistir. Porque justamente quem nos ataca é porque quer que a gente seja igual a ele, porque nós incomodamos. Ele se sente cutucado a sair da sua zona de conforto. Então não desista. Servir a Deus vale a pena. E o maior dos dons é o que São Paulo disse para nós na carta aos Coríntios: o amor, caridade. Na comunidade de Corinto estava uma verdadeira bagunça. Era divisão por questão econômica, os ricos faziam banquetes, os pobres passavam necessidade. Eram brigas por causa de novos dons que estavam surgindo na comunidade, e principalmente o dom de falar em línguas estranhas e de profetizar. Então, quem tinha esses dons se colocava acima dos demais, como se tivesse um conhecimento de Deus maior do que os outros. São Paulo, nesse belo hino que nós ouvimos hoje, vai dizer: o maior dom é a caridade. Falar línguas estranhas, se eu não servir no amor, é como um ruído, só serve para
dá zumbido no ouvido e não serve para nada. Profecias que não têm amor não servem para nada. Nós vivemos num mundo ainda que não temos clareza de tudo sobre Deus. Um dia nós teremos. Mas aqui o que nos guia é a fé, confiança em Deus, esperança na vida eterna e a caridade. A medida do coração de Deus. Deus é amor. Que nós aprendamos a viver a caridade uns para com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.